Se você é um usuário raiz da velha guarda de computadores dos anos 90 e 2000, vê que muita coisa mudou. E naquela época a gente usava alguns acessórios bem bizarros e questionáveis que nos dias de hoje seriam um peso de papel. E é isso que a gente vai relembrar, porque recordar é viver. Então já deixa o like, se inscreve aí, se quiser me mandar alguma coisa, a caixa postal tá aí embaixo. Eu mereço um periférico bizarro, né? Só não me mande o que você sabe bem, né? Pau. De resto eu tô aceitando, tá? E você sabe muito bem o que eu estou falando que você sabe bem. Nossa! Mas enfim, é isso, pode me mandar qualquer coisa e vamos para o vídeo. Hoje em dia, todo mundo está acostumado com televisões de 80, 100 polegadas, Super AMOLED, Neo QLED, não é nem mais LED, né? É Neo Plasma Blaster LED. Os monitores, a mesma coisa. Eu mesmo estou utilizando um monitor de 32 polegadas que eu nunca imaginei uma coisa dessas, né? Prefiro monitores menores sim, mas se você pegar um tempo atrás, lembra que os monitores eles eram todos grotescos de tubo. Isso mesmo, os monitores VGA que faziam frente às TVs CRT de raios caóticos da época, caótidos ou caótidos, enfim. Você parece burro! Era um trambolho gigantesco que era considerado a maior modernidade do mundo, para você ver a crocância dos pixels, tinha uma imagem muito superior que a CRT, como eu falei, e se o monitor fosse da Sony ainda, meu amigo, nossa! E se fosse 17 ou 19 polegadas? Uou! Porque todo mundo estava acostumado com aqueles monitores menores de 15, né? Daí eles foram crescendo com o tempo até virarem os monitores de cristal líquido, LCD. Oh, esses daí da OC também era raiz demais, hein? Tá certo que o monitor não é diretamente um periférico, um acessório, porque você obrigatoriamente precisa dele para usar o computador, mas uma coisa que era sim de lei. E se você terminasse de usar o micro, como a galera falava, né, microcomputador, se você terminasse de usar o PC e não colocasse a capa no computador, a sua mãe já te dava uma esmigalhada feia. Ué, moleque, por que você tá usando o computador e não colocou aqui? Já falei milhões de vezes que você tem que pôr essa bendita capa. Tá bom, mãe. Ok. E não tinha capa apenas para o monitor, não. Tinha capa tanto para o monitor, quanto para gabinete, quanto para o teclado, quanto para o mouse, para as caixas de som. E por que a gente utilizava isso? Justamente porque os computadores amarelavam com o tempo. Isso mesmo, se o seu computador não fosse preto, né? Porque quem tinha monitor, o computador no geral preto naquela época, era considerado muito rico. Eu não sei por que raios, mas as coisas pretas naquela época eram superiores que as brancas, né? As brancas geralmente eram modelos de entrada, mais básicos aí, né? Que doideira, né? Isso vale tanto pro PlayStation 1, que era branco, depois veio o Play 2 preto, seguindo essa regra, né? Ok. E eu me lembro muito bem que lá por meados de 2008, isso já era mais pra frente, a minha mãe ganhou um kit que vinha com esses negócios aí para você colocar e proteger o computador. Eu acho que tem aqui até hoje em casa, mas olha que absurdo, cara, eu nem tinha computador decente naquela época, daí minha mãe falou assim, olha, quando a gente comprar o computador, já vai ter aqui a proteção, daí isso sumiu e tipo, ninguém mais usa esses protetores aí nos dias de hoje, né? E por falar em protetor, outro acessório indispensável era o protetor do monitor. Isso mesmo, porque como eu falei naquela época, esses monitores mais antigos tinham a tendência de prejudicar mais a sua visão, ainda mais se você ficasse de frente para a TV, né? Para o monitor, no caso. E novamente, se você não utilizasse isso no seu monitor, era outro cascudão que a sua mãe te dava. Porque ia estragar a sua vista. Ah, moleque, eu já te falei que você vai ficar cego, hein? Vai prejudicar a sua vista de usar o computador sem o troço aí. Sua mãe nem sabia falar o nome, nem eu sei. Enfim. E pesquisando nos dias de hoje, para aquela época até que fazia um certo sentido, como eu falei, porque o jeito que formava a imagem nesses monitores e TVs antigas é totalmente diferente dos de hoje, né? Hoje tem o filtro de luz azul, que ajuda bastante, tem um monte de proteção, softwares aí que servem para isso, para deixar o monitor mais amarelado e tal, que vão te ajudar, né? Tem alguns monitores que são vendidos justamente com esse nome, como alguns da Asus aí, inclusive o meu, né? Asus A-Care, uma proteção para o seu olho. Mas naqueles tempos, meu amigo, nada a ver, o seu olho se ferrava e se você não fosse esperto, você ia se prejudicar. E outra coisa raiz de verdade muito legal era um trequinho chamado webcam. Isso mesmo, elas se popularizaram aqui no Brasil
em meados de 2000, com aqueles modelos de bolinha. Eles eram bem grandões e era muito comum de você ver nas lan houses da vida ou na casa daquele seu amigo rico. E para quem usava MSN naquela época, se você entrava e via que a garota que você gostava tinha aquela fotinha da webcam, nossa, seu coração já pulava 1000, porque aí você podia ver ela. Isso era raridade naqueles tempos, hein? Pô, época do UOL bate-papo, caramba. Lógico que depois elas foram se modernizando, tinha aquelas webcams que funcionavam melhor no escuro, que tinha LED e tal. Hoje em dia é algo meio que se perdeu. Eu sei que ainda existe webcam muito boas aí, a Logitech faz uns modelos legais, principalmente para quem é youtuber, faz live, esse tipo de coisa, conhece, mas eu acho que se você não trabalha com esse meio digital, talvez nem saiba o que é uma webcam, ou se você for mais novo, né? Comente aí a sua idade e comente se você sabe o que é uma webcam, porque ela se perdeu bastante. E nesse mesmo pique da webcam, hoje em dia tá comum a gente utilizar pendrive, quer dizer, o pendrive basicamente já tá ultrapassado, né? Se a gente levar em conta, é mais a nuvem aí, né? O CD e DVD então nem se fala, as mídias de armazenamento evoluíram demais, mas a gente pode relembrar os clássicos disquetes, que são esses carinhas aqui, olha só, cara. Eu já fiz um vídeo completo explicando a história do disquete detalhada que tá passando de fundo e você pode conferir depois. Mas isso daqui era muito comum, ainda que esses modelos são de 3.5 polegadas, que são os mais atuais, tinham os mais antigos também, e eles tinham incríveis 1.44 megabytes de espaço. Nossa, era muito comum qualquer coisa que você ia instalar, Windows, jogos, vir pelo menos uns 10 desse, né? A gente ficava brincando assim também, ó. Oh, isso aqui era massa, hein? Os disquetes, eles são bem mais sensíveis fisicamente que um CD ou que um pendrive, né? Mas era o que tinha para aqueles tempos. E eu já quero saber qual a sua experiência com disquetes. Foi boa? Tem boas lembranças? Então já comente aí embaixo. E se o disquete fosse original, olha só, ele vinha, quer dizer, disquete original, é meio raro, né? Se ele fosse um pouquinho mais caprichado, ele já ia vir todo bonitinho assim, ó, parece um jogo do Mega Drive. E olha só o que eu achei aqui, rapaziada. Disquete do Bankline do Itaú. Espero que esteja pegando bem aí. Mas isso daqui, ó, quando saiu, nossa, era incrível. Você precisava ter um computador, coisa que você tinha que ser rico, né? E tá falando aqui, ó, tão fácil, tão simples, tão rápido. Vamos dar um zoom aqui, ó, para vocês verem. Tá falando que ele precisa, requisito mínimo, um microcomputador compatível com os modelos da linha PC 486 ou superior, com no mínimo 8 MB de RAM, recomendável 16, com monitor VGA e disco rígido de 10 megabytes. Cara, pode uma coisa dessa? E na parte aqui do Windows, vou deixar uma foto aí passando porque eu achei isso daqui muito legal, mas na parte do Windows, ó, era o Windows 3.1 e 3.11 e no 95, cada um tinha um tipo de instalação diferente. É, meu amigo, mexer em computador naquela época era coisa de alienígena, né? Não existia nem o Windows 98 aqui, o que significa que eu acho que esse negócio aqui é mais antigo do que eu imaginava, né? Mas olha que doideira. Bom, pelo menos perto das fitas cassetes, isso daqui era luxo. E hoje em dia, todo mundo está acostumado a utilizar mouse óptico, mouse a laser, com 10, 20, 30 botões, que faz até café para você na sua cama, né? Mas naquela época, a gente estava acostumado com o quê? Mouses de bolinha, ainda que esse modelo aqui da Multilaser, ó, ele era um pouco mais atual. Os mais antigos ainda é semelhante a esse que está passando de fundo, que eu utilizo no meu Windows 98, totalmente branco. Depois eles deram uma modernizada, né? E o mais legal era você tirar essa bolinha e tacar na cabeça do seu amiguinho. E rapaz, isso daqui matava, hein? Eu lembro que tinha um amigo que tirava e tacava no estilingue. Nossa, cara, que loucura! Eu sou louco! E para você jogar jogos de FPS, de tiro, como um CS, um Quake, um Doom, cara, era terrível no mouse a laser. Eu lembro que teve um cara que comentou, eu jogava no mouse de bolinha CS numa boa. É, não era numa boa, porque se o cara lá, se fosse tirar X1 com ele tivesse com mouse a laser, já era. Você precisava obrigatoriamente ter um mousepad. Você sabe o que é mousepad hoje? Bom, eu acho que isso daí é comum. Mas naquela época, tinha alguns bem legais que eram de empresas que faziam propagandas. Eu tinha um, eu tenho até hoje, um da Esmena. Ah lá, eu nem faço ideia do que se trata essa empresa aqui. Hoje em dia também tá comum mousepads quadrados, né? Naquela época era comum redondo. Aí você colocava aqui e tcharam. Porque, cara, era horrível. Acho que era totalmente inviável você utilizar. Acho não, eu tenho certeza. Era totalmente inviável você utilizar
em uma mesa sem ter um mousepad, cara. Esquece, a bolinha aqui não funcionava bem. Era com a entrada serial ainda. Olha como que as coisas mudam, hein? Eu lembro que tinha alguns adaptadores que você transformava a entrada serial naquela entrada mais recente lá, que eu esqueci o nome, mas dava pra você usar assim esses mouses mais antigos em entradas mais recentes. Isso era bem legal e também dava o contrário, né? Bom, e com certeza eu esqueci de mencionar alguma coisa. Comente aí, porque a gente pode relembrar na parte 2. E aí, gostaram desse tipo de vídeo? Sentiram nostalgia? Então, deixa like, manda alguma coisa pra mim, manda um disquete aí do Doom, um disquete do Windows Vista. Não, do Windows Vista não, nem do Windows Vista, nem do Windows Me. De resto, vocês podem mandar XP, tô aceitando 7, 2000, mas o Vista esquece, meu filhote, aquilo lá é uma bomba. Sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma tacadinha no querido Vista, né? Mas enfim, então é isso, eu espero que vocês tenham curtido de coração. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, então retribui aí, por favor, o esforço. E é isso, nos vemos em um próximo, né? Aquele abraço, valeu e fui!